Meus amigos e minhas amigas, hoje dia 1º de agosto de 2020, quero fazer umas reflexões sobre o direito de família no Brasil, no presente momento. O direito de família mudou muito nos últimos anos e vou tentar entender, fazê-los entender porque eu entendo dessa mudança ter ocorrido. Nós vimos na década de 60, eu já até escrevi sobre isso, o movimento hippie surgiu no mundo na década de 60. E o que significa o movimento hippie? Significa a tentativa de valorização dos jovens. Então, com o passar do tempo, os referenciais foram sendo mudados gradativamente e de forma irreversível, pelo menos até há pouco tempo atrás. Quem era jovem na década de 60 não tinha muita oportunidade, era questionado porque usava os cabelos compridos, muitos usavam drogas, várias drogas, e a música popular mudou radicalmente. Aí surgiu o rock e surgiram outros estilos, e atualmente o chamado funk. Então, isso tudo foi mudando a fisionomia do direito também. O Código Civil, todo mundo sabe, entrou em vigor em 2003, e trouxe várias mudanças, inclusive na área do direito de família. Nós vimos essas mudanças acontecerem. Eu comecei a trabalhar na área da justiça em 1980 e fui acompanhando essas mudanças, vendo as mudanças acontecerem. Não só a legislação foi mudando, como também foi acontecendo o seguinte. Eu olhei agora mesmo uma estatística em termos de idade dos magistrados no Brasil. A média de idade é de 47 anos. 47 anos. Um homem de 47 anos ou uma mulher de 47 anos não pensa que vai envelhecer. Essas pessoas vão achar que vão ser sempre pessoas desse nível de idade. E outro dado que eu olhei também é que 80% dos magistrados brasileiros, juízes, juízas, desembargadores, ministros, 80% são pessoas casadas ou em união estável. Então a gente conclui o seguinte: quem está dentro do Estatuto do Idoso, ou seja, quem tem mais de 60 anos, o Estatuto do Idoso é de 2003.
outubro, 1º de outubro de 2003, a lei. Entrou em vigor em 2003. Quem está dentro do Estatuto do Idoso está fora dessa maioria de magistrados e magistradas. Quem está dentro do Estatuto do Idoso e é magistrado é já uma pessoa que faz parte de uma minoria cada vez maior, cada vez, digamos assim, menor, não maior, uma minoria cada vez minoritária, mais minoritária. E o número de pessoas casadas, essa maioria, pessoas na faixa de 47 anos, normalmente estão casadas e no primeiro casamento. Quem se divorciou ou ficou viúvo e casou de novo, ou contraiu outra união, uma união estável, é minoria. Então a gente pode considerar que quem é magistrado dos vários níveis e está dentro do Estatuto do Idoso, ou seja, tem mais de 60 anos, vamos dizer que não seja nem 20%, nem 20% do número de magistrados. E quem casou-se pela segunda vez, por ter se divorciado ou ficado viúvo e casou-se de novo, é talvez menos do que 20%. Então, o que eu quero concluir com isso? O direito de família está sendo praticado, está sendo entendido como o direito da pessoa que não chegou à fase de idosa e da pessoa também que está no primeiro casamento. E isso influencia demais. Eu, como juiz de família, que o sou desde 16 de setembro do ano passado, 2019, observo algumas coisas dentro do atual direito de família no Brasil. E vou falar para vocês o que eu tenho observado que eu não aprovo. Uma das situações, eu vou dizer para vocês, a maioria dos membros do judiciário vem de uma situação privilegiada financeiramente antes do ingresso na magistratura. Eu vou citar meu exemplo e vocês vão ver que eu sou minoria na minha situação antes de ingressar na magistratura. O meu falecido pai foi um homem muito destacado, mas quando faleceu aos 44 anos de idade, eu tinha 16 anos, e com 17 anos eu tive que começar a trabalhar. Nós ficamos muito pobres, realmente. Eu sou uma exceção. Eu comecei a trabalhar com 17 anos por necessidade realmente, sem ajuda nenhuma. E cheguei aonde cheguei sem ajuda nenhuma. Então a minha experiência de vida me mostra o seguinte, que atualmente, quando
houve a mudança no Código Civil, a maioridade passou de 21 anos para 18 anos, a partir de 2003, eu acho que a pessoa que completou 18 anos tem que trabalhar. É uma pessoa adulta. No entanto, a maioria dos membros do judiciário acha o contrário, que a pessoa que completou 18 anos não tem que trabalhar, tem que viver nas costas do seu pai, que tem que arrumar dinheiro de qualquer jeito para sustentar o filho ou a filha até se formarem em uma universidade. Esse é o entendimento dos juízes, na sua imensa maioria, para não dizer na sua quase totalidade. E existe esse elitismo. A pessoa tem que se formar em uma universidade e o pai tem que pagar o sustento do filho até que idade seja necessária para o filho terminar um curso superior em uma universidade. Custe o que custar para o pai, não a mãe. Ninguém obriga a mãe a trabalhar para sustentar filho ou filha em universidade. Obriga o pai. Essa é que é a ideologia que está predominando. E esses juízes, desembargadores, ministros, etc., pensam assim. Eu vi na primeira vara de família casos absurdos. Gente com 20 e tantos anos e até mais de 30 anos sendo sustentada pelo pai, não importa se o pai ganha muito ou ganha pouco, tem que sustentar filho para se formar em alguma universidade. E mesmo quando o filho estuda em uma universidade pública, o pai é obrigado a pagar alimentos, pagar pensão, pagar dinheiro para sustentar o filho até terminar a universidade. Isso é uma realidade. Outra realidade. Uma vez que 80% desses juízes, desembargadores e ministros são casados, eles não admitem que a pessoa que se divorciou ou ficou viúva e case de novo tenha que sustentar a nova família. Para eles isso não é levado em conta. Eles têm que sustentar a ex-esposa, muitas das quais têm profissão, não trabalham e vivem à custa de pensão de ex-marido. Isso é o entendimento dos juízes, desembargadores e ministros, porque eles, 80% deles são casados ou vivem em sistema de união estável. 90% desses 80% são casados. Não admitem o segundo casamento. E não admitem que a pessoa, se casando de novo, fique desobrigada de sustentar ex-esposa. Eu vejo isso todos os dias. Então, meus amigos e minhas amigas, agora quero falar sobre a situação dos idosos. O Estatuto do Idoso ainda não entrou em vigor.
é uma lei de 2003 e ainda não entrou em vigor. Aqueles que são idosos não recebem da justiça o tratamento que deveriam receber. A lei, que é de 2003, já está em vigor há praticamente 17 anos. Em outubro vai completar 17 anos, não é levada em conta, não é aplicada. As prioridades, as determinações que são feitas na lei para que os idosos sejam tratados de forma condigna, isso não acontece. O próprio judiciário não leva isso em conta. E vou contar uma coisa recente que está acontecendo no mundo e no Brasil também. Somente com a pandemia do coronavírus é que as pessoas idosas passaram a receber, a partir de março, o tratamento que a lei determina que elas recebam. Quem é idoso, no meu caso, eu sou idoso, em 25 agora de agosto eu completo 66 anos, somente agora a gente, quem é idoso, está recebendo o tratamento que a lei determina desde 2003. Eu não sou obrigado a realizar trabalho presencial. Eu posso trabalhar remotamente, em casa, através do programa chamado PJE, Processo Judicial Eletrônico. O meu serviço está rigorosamente em dia. Eu não deixo nenhum processo passar de um dia para o outro. Nenhum processo. Eu acho que sou o único juiz que faz isso, talvez no Brasil inteiro. E é uma realidade. E sou extremamente produtivo. Isso também não é uma regra, não. Ser produtivo. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vejo o tratamento dado aos idosos tratamento adequado dado aos idosos, começou agora com a pandemia do coronavírus. Somente assim precisou acontecer a pandemia do coronavírus para quem é idoso ser tratado com a consideração que merece, pelos seus muitos anos de trabalho, de vida, de produtividade, de contribuição. E quem não está no Estatuto do Idoso, não está contemplado no Estatuto do Idoso, ou seja, tem menos de 60 anos, vai ter que enfrentar no dia a dia o trabalho presencial sujeito à contaminação pelo coronavírus. Não acho isso bem feito, não. Acho isso perigoso, mas é o que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, meus amigos e minhas amigas, mais uma coisa que eu quero dizer. Eu tenho visto com muita preocupação uma situação gravíssima. Quando assumi a primeira vara de família de Juiz de Fora, em 16 de setembro do ano passado, 2019, eu vi 521 casos de curatela, ou seja, normalmente pessoas idosas que são interditadas porque já se esquecem de muita coisa, já não têm a memória boa como tinham quando eram novas, e normalmente esposos ou esposas, filhos
principalmente filhos, entram com processo de curatela. E o número agora é de 601 casos. Nesse período de 10 meses, apareceram mais 80 casos de curatela, só na primeira vara de família onde eu trabalho há 10 meses. 80 casos. É muita coisa. São 8 casos novos por mês, ou seja, 2 casos novos por semana. Por semana. Pessoas normalmente com Alzheimer. A pessoa mais idosa vai se esquecendo de uma série de coisas. A memória não é mais a mesma. E vou fazer uma revelação para vocês que eu já fiz em outras falas. Meu amigo Antônio Borba, que tem mais de 80 anos, escute essa. Mais de 60% dos casos de pessoas com processos de curatela em andamento morrem antes do juiz, que sou eu, dar a sentença. Morrem de desgosto, porque percebem que já não são mais tratados como o pai, a mãe, coisas assim. São apenas fontes de renda. Fontes de renda. E as curatelas só são possíveis quando a pessoa tem um rendimento ou tem um patrimônio, e a pressa, normalmente dos filhos, é de se apropriarem em vida ainda dos rendimentos, dos proventos, uma aposentadoria, uma pensão ou bens, dinheiro no banco, etc, etc. Se apropriarem em vida do dinheiro, dos proventos ou do patrimônio da pessoa idosa, que normalmente já fica com a memória mais fraca. E a alegação mais comum é de Alzheimer, ou seja, a pessoa começa a se esquecer de uma série de coisas. E normalmente são pessoas com mais de 80 anos que são interditadas. Os parentes querem o dinheiro, querem o patrimônio, os imóveis, etc, etc, da pessoa com mais de 80 anos. Isso é uma realidade que eu faço questão de denunciar. Denunciar. Apenas com a pandemia do coronavírus é que essa situação começa a se reverter. A gente calcula que a pandemia deve terminar apenas o ano que vem, com a vacina que vai realmente imunizar as pessoas. E então, gradativamente, nós que somos idosos vamos voltar ao trabalho presencial. E, por outro lado, vamos continuar a ser discriminados. Eu vou contar uma situação que ocorreu ontem para vocês verem o que acontece. Eu e minha esposa, que somos idosos, temos mais de 60 anos, entramos em um elevador. E uma moça entrou no elevador também. Ela deve ter uns 30 anos de idade. E nós comentamos sobre
o número excessivo de pessoas dentro do elevador e ela respondeu para minha esposa o seguinte: então fique em casa. Então fique em casa. A minha esposa respondeu: eu estou aqui porque eu precisei sair, senão eu ficaria em casa mesmo. Vejam o que uma pessoa de 30 anos respondeu para uma idosa: então fique em casa. Ou seja, a pessoa não tem direito nem de pegar um elevador que uma jovem de 30 anos, mais ou menos, vai lhe dizer isso. Então, fique em casa. Isso, meu amigo Antônio Borba, é o que acontece. Isso é o que acontece. No prédio onde moramos, eu e minha esposa, nós estamos de quarentena há 4 meses, desde março. Nós vemos várias repúblicas com gente jovem fazendo verdadeiras farras, recebendo garrafões de cerveja 00:30, 1h da madrugada e coisas assim. A nossa sorte é que o síndico também é idoso e nos compreende e nos apoia. Pessoas que acham que nunca vão envelhecer, nunca vão chegar a ser idosas, vão ser eternamente jovens e acham que quem é idoso tem que ficar em casa. Não pode nem sair para atender a alguma necessidade premente, urgente, inadiável. Tem que ficar em casa. E a própria justiça, meus amigos e minhas amigas, pelos dados que eu dei agora mesmo, entende que deve priorizar os interesses dos filhos. Os filhos é que são importantes. Quem é idoso tem que se virar para sustentar filhos que, na maioria dos casos, se qualificam como universitários, mas são simplesmente frequentadores das salas de aula para usar droga, para se embriagarem, para se prostituírem. Isso é o que eu tenho constatado na primeira vara de família de Juiz de Fora. Filhos que não estudam realmente, apenas estão matriculados em faculdades tipo pagou, passou. A verdade é essa, hoje existe faculdade pagou, passou em número assombroso. Em Juiz de Fora existem 3 faculdades de medicina, em Juiz de Fora existem 8 ou 9 faculdades de direito e muitas dessas do tipo pagou, passou. E onde, antes da pandemia, os jovens faziam verdadeiras zorras, surubas e outras coisas assim. E usavam drogas dentro das faculdades que eram ponto de tráfico. E se embriagam rotineiramente. E a justiça, entendendo que os idosos têm que sustentar esses malandros. Isso é a realidade. No ano que vem, devo ser promovido a desembargador
com 66 anos de idade, por antiguidade, porque o que eu falo não agrada a muita gente, mas eu acho que tenho o dever de falar as verdades. E assim vou fazendo, porque eu aprendi com meu falecido pai, Antônio de Arruda Marques, que a gente tem o dever de falar as verdades. E a justiça hoje tem privilegiado os jovens, mesmo que malandros, que têm que ser sustentados pelos seus pais, normalmente idosos, que gastam com remédios, mas isso não importa. Tem que sustentar os jovens malandros universitários ou que fazem cursos técnicos. Não importa se estudam realmente ou não. Eles são tratados a pão de ló, à custa desses pais idosos e a maioria doente com doenças graves. E ex-esposas que não trabalham porque não querem, também os ex-maridos são obrigados a sustentar pelo resto da vida, em muitos casos. E os curatelados, que normalmente são idosos e morrem, falecem de desgosto ao verem que são reduzidos a meros provedores daqueles que vão viver à custa do seu salário, da sua aposentadoria, da sua pensão ou do seu patrimônio. Essa é a verdade que estou dizendo hoje, no mês em que completarei, se Deus assim o permitir, 66 anos de idade, trabalhando desde os 17 anos. E quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu já estava aprovado no concurso para auxiliar judiciário da Justiça Militar Federal, coisa que não acontece com os atuais universitários, que esperam terminar a faculdade algum dia para começarem a pensar em trabalhar e vivem à custa do pai, seja ele idoso, doente ou o que for. Tudo isso apoiado pelos tribunais, pelos juízes, pela justiça. Isso é uma realidade no nosso país. Como eu disse, somente com o coronavírus, a pandemia do coronavírus, é que os idosos estão passando a ser considerados. Com a pandemia do coronavírus, é que os idosos estão passando a ser considerados como membros do grupo de risco, estão sendo poupados para não virem a óbito de forma mais rápida. Isso é o nosso Brasil. Vamos ver o que acontecerá depois que a pandemia for debelada, com a vacina que deverá ser comercializada apenas no ano que vem. Esta minha fala de hoje está mais longa do que as anteriores, porque eu acho
que esses assuntos merecem ser tratados de cara limpa, falando no Facebook, porque existe a hipocrisia, o fingimento de que há respeito aos idosos e não o há, não o há. Essa moça de mais ou menos 30 anos que falou para minha esposa ontem, então fique em casa, é o retrato do que acontece com os idosos no nosso Brasil. É o que acontece todos os dias e em todos os lugares. Desejo bom final de semana para todos e que os jovens não desrespeitem os idosos e que os juízes, desembargadores e ministros também levem em conta que pais não têm que sustentar filhos malandros e ex-maridos não têm que sustentar ex-mulheres que não querem trabalhar e assumir o próprio sustento. E que pessoas com alguma dificuldade já, em decorrência da idade, não devem ser interditadas para dar moleza para seus filhos que não querem trabalhar ou que querem aumentar sua renda ou entrar na posse da herança dos seus pais ainda em vida.